Misericórdia divina para o mundo inteiro. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Podemos nos assentar. Caros irmãos e irmãs, nós já há 3 domingos seguidos estamos escutando Jesus no Evangelho falar sobre as parábolas, comparando o reino dos céus, uma forma que Jesus tinha de fazer os seus discípulos entender qual era a sua missão e que pudesse também transmitir essas mensagens às pessoas com quem eles fossem se encontrando, era através de certas imagens, certas comparações. Nós, nesses 3 domingos, nós escutamos várias comparações. E Jesus finaliza o Evangelho de hoje com uma comparação que eu confesso para vocês que me causou um certo susto. Esta comparação que Jesus faz com a rede. O reino dos céus é como o pescador que lança a rede. Depois que esta rede está cheia de peixes, ele retira, senta na beira da praia ou da beira do rio e começa a escolher. Este é bom, este não é bom. Este é bom, este não é bom. Esse dá para fritar, esse dá para fazer sopa, esse tem que jogar fora. E aquele que não presta, ele é tirado da rede e lançado na fornalha. E ali vai se queimar. E isso causa medo, porque não serviu nem para fritar. Ele vai ser queimado. E numa outra comparação, Jesus também já dizia. O semeador lançou a semente, e enquanto ele dormia, o inimigo também lançou a sua semente. E de repente, o joio estava mais bonito do que o trigo. E os servos disseram: Senhor, vamos arrancar? Não deixe. No momento oportuno, o trigo será colhido e levado ao celeiro. E o joio cortado e lançado na fornalha e há de queimar. Meus caros irmãos e irmãs, com essas 2 comparações, gostaria de dizer o seguinte: o reino do céu não é coisa fácil. E mesmo depois de ter encontrado o reino dos céus, ou sinais do reino dos céus, não significa que a vida vai ser fácil. Aliás, eu tenho quase a sensação de que vai ficar mais difícil ainda. Porque mesmo Jesus também, numa outra passagem do Evangelho, vai dizer o seguinte: a porta do reino dos céus é estreita, e procure emagrecer para poder entrar. Dê um jeito, né? Não é o físico, é o espírito. Alma repleta de joio, cevada no joio, não vai passar por essa porta. Agora, o que garante para mim e para nós que lá no final eu serei um bom peixe ou eu serei um trigo colhido e recolhido e levado ao celeiro,
ao reino dos céus. O que vai garantir isso, meus irmãos? O que nos dá essa certeza? Volto a repetir. Depois de ter encontrado sinais do reino, nós vamos ter que lutar muito. Não significa que está tudo pronto. Não significa que nós já, vamos dizer assim, não significa que já estamos salvos. Nós vamos ter que zelar e cuidar destas sementes do reino, ou do próprio reino, que se encontra na minha alma, que se encontra dentro da comunidade, que se encontra na nossa sociedade. Depois de ter encontrado um tesouro no terreno, aquele homem foi, vendeu tudo o que tinha, e aliás, São Mateus nos diz que ele foi com alegria. Significa que mesmo lutando, mesmo passando pelo que nós tivermos que passar, o nosso coração precisa estar alegre. Paz não significa sombra e água fresca. Paz não significa quarto aquecido no inverno, aonde a gente dorme sereno e tranquilo, até as 11 ou até o meio-dia. Não. A paz cristã, ela é uma paz inquieta. A alegria que Jesus fala no Evangelho de hoje é uma alegria com alguma coisa que queima e que incomoda e que faz trabalhar. Aliás, Jesus também nos diz numa outra passagem do Evangelho: vim colocar fogo na terra e estou rezando para que queime. Eu quero que incendeie. Jesus está mostrando aos seus discípulos e está mostrando a nós que o caminho do reino, ele é feito de luta, de labuta, de trabalho, de conquista, de zelo, de confiança, de fraqueza, de pecado, mas que se levanta e que continue na caminhada. Essa é a nossa fé cristã. Esse homem que encontrou esse terreno foi, vendeu o que tinha, comprou o terreno, mas ele tem que trabalhar no terreno, para cada dia tirar dali o seu tesouro. O outro que foi e vendeu todas as suas pérolas e comprou aquela de maior valor, ele teve que se armar, porque os seus inimigos ficaram sabendo que ele arranjou uma pedra de grande valor, de grande valor. Não faz muito tempo saiu uma pesquisa aí dos afortunados que ganharam na Mega Sena. Não sei se vocês viram esta pesquisa que saiu. A grande maioria ganhou um montante de dinheiro e hoje não tem nada. São poucos aqueles que conseguiram pegar o tesouro encontrado, investir e garantir e ainda aumentar. A grande maioria, e aliás, teve alguns que justamente por causa disso perderam a própria vida. Porque o inimigo se armou e tirou dele aquilo que ele tinha. O inimigo podia ser até, aliás, o inimigo foi em um dos casos que me recordo agora, foi a própria esposa, que dizia ser esposa, né, mas que lá, segundo as acusações, matou o cara. Né? Também nós, quando ganhamos o tesouro do reino dos céus, nós vamos ter que nos proteger, nós vamos ter que lutar. Nós vamos ter que enfrentar os desafios de uma sociedade que empurra para dentro das nossas vidas um comodismo, que empurra para dentro das nossas casas, para a mente dos nossos filhos, para dentro dos nossos corações, contra valores, aliás, nem são valores, que vão contra, às vezes, até a nossa própria fé. O mundo está cheio de maldades, meus irmãos. Cheio de maldades. Ah, se vocês pudessem ser padre pelo menos uma semana para poder atender confissões no Santuário da Divina Misericórdia. E naquele dia que veio gente de tudo quanto é tipo, lá até do estrangeiro, dizendo o seguinte: Padre Ednilson, faz 5 anos que eu estou esperando esse momento para poder confessar com você, eu quero lavar minha alma hoje. Existe dentro de nós, o que foi mencionado, que Jesus disse,
Às vezes dentro de nós está crescendo também o trigo e o joio. De vez em quando nós damos uma olhadinha assim na lavoura da nossa vida e o vento bate e você vê que os cachos do joio, bonito, feliz da vida, e o triguinho lá embaixo. Quantas vezes, enquanto pai, enquanto mãe, nós não passamos por essas experiências? Quantas vezes, enquanto padre, passamos por essa experiência? Mas o que nos mantém? Alguma coisa nos incomoda e nos move e faz a gente caminhar. E o vento, existe um livro bate, e você vê que os cachos do joio, o título do livro, Feliz da Vida, é o seguinte. O autor deu ao nome do livro, o nome do livro. O céu começa em você. Aí teve um padre que pegou esse livro para ler. Depois de ter lido, ele falou assim: vou escrever um outro. O inferno também começa. E nesse livro, o céu, ainda não escreveu o livro ainda não. Estamos esperando para ver se vai sair no mercado. Nesse livro, o céu começa em você, tem uma frase dos chamados padres do deserto, que diz o seguinte, a frase: a escada que conduz ao reino dos céus está escondida na tua alma. A escada que conduz ao reino dos céus está escondida na tua alma. Está em mim. A chave, a escada, a porta que conduz ao reino está em mim. Eu preciso procurar isso. Eu preciso ir em mim mesmo, como nós rezamos no Salmo: a minha vida se guia pela tua palavra, Senhor. A minha vida se guia pela tua palavra. Eu conduzo a minha vida, a minha família, a minha comunidade pela tua palavra. A palavra do Senhor. E nesse mesmo livro, o autor faz uma seguinte comparação. Vocês viram, quando a gente pega o Evangelho para a gente ler, a gente vai vendo que Jesus usa uma linguagem praticamente da agricultura, né? Muitos símbolos da agricultura. Os padres do deserto também usavam certas imagens para poder se entender. E nesse livro tem uma historinha mais ou menos assim. Um dos padres do deserto vai contar a seguinte história. Que eu começo dizendo assim: o que é o reino? O que nos move para ir em busca do reino, zelar do reino e garantir o reino em nossa vida, na vida da família e na vida da comunidade? E a história é mais ou menos assim. Estava um bando de cachorro dormindo à sombra de uma árvore em pleno sol do meio-dia. De repente um desses cachorros acordou e viu que passou correndo um coelho, uma lebre. E ele começou a correr atrás desse coelho. Os outros que não viram o coelho, ouvindo o latido e vendo que ele correu, começou a correr atrás também. E ele correndo, e os outros atrás, e os outros atrás. E o sol foi esquentando, lá pelas 3 horas da tarde, o sol estava de rachar mamona, como se fala no interior. Aqueles que não viram o coelho disse: que esse louco desse cachorro está correndo às 3 horas da tarde? Um sol desse. Ah, não vou mais. Na primeira sombra que apareceu, ele deitou embaixo da sombra e ficou. E outros continuaram correndo. De repente, passando pelos espinheiros, alguns se machucaram. É loucura ficar correndo atrás de um cachorro que não sabe para onde é que está indo. E nos espinheiros eles pararam e ali ficaram. De repente veio um banhado. E alguns cachorros com as suas unhas prontinhas e bonitas ficaram com medo de sujar as suas patas na lama. E pararam na lama. Mas aquele que viu, continua correndo até hoje. Está correndo até hoje. Faz 2000 anos que ele está correndo. Fecha a história. Os padres do deserto vão pegar essa imagem e trazer essa imagem para dentro de nós. Quando foi que nós vimos Jesus de Nazaré? Qual foi o dia na minha vida em que eu senti dentro de mim o sinal do reino?
E até hoje, eu faço todo o esforço possível para alcançar esse Jesus de Nazaré. Que não sei a cor dos seus cabelos, dos seus olhos, se ele era gordinho, se era magrinho, se era cabeludo, se era careca, não sei. Só sei que em algum momento da minha vida ele passou e deixou um sinal do reino. E esse sinal do reino foi tão grande, que alguns fizeram opções radicais por causa do sinal do reino. Padre Ednilson, me permita citar você. Tá? O Padre Ednilson poderia ser hoje técnico da seleção brasileira. Podia. Vocês sabem a história dele, não? O Padre Ednilson lá no interior, lá em Adrianópolis, um dia aparecia alguém lá escolhendo alguns jogadores e ele era o primeiro escolhido. E na oportunidade ele já queria ir para o seminário também. Como é que é o nome do seu amigo lá? A Dilson, né? A esposa está aqui? Está ali, então. Os dois fizeram a opção. Um optou pelo matrimônio e hoje é técnico. O Padre Ednilson também fez uma opção. Mas deixou tudo e optou pelo seguimento desse tal de Jesus de Nazaré. Ficou na sua vida e na sua alma marcado um sinal do reino. E ele continua correndo até hoje atrás de Jesus. O dia em que vocês também fizeram a opção pelo matrimônio, ou estão fazendo essa opção, olha gente, só se faz a opção para assumir uma vocação por causa de Jesus de Nazaré. Se você quer ser padre por causa de Jesus de Nazaré, tudo bem. Se você vai casar por causa de Jesus de Nazaré e viver o seu matrimônio por causa de Jesus de Nazaré, vai dar certo. Continue, faça isso. Mas agora, se vai casar porque ela é rica ou porque ele é rico, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque mesmo casando com a boa intenção, já é difícil, já custa. O que nos sustenta, meu? O que é que faz a gente sair de casa num domingo frio de manhã para ir numa missa onde vem um padre que não é o Padre Ednilson e começa a fazer uma homilia que diz que vai até 11h30? É de propósito, porque 11h30 já tem almoço. O que faz eu sair de casa num domingo ou numa noite? O que me faz em alguns momentos, na noite escura da minha vida, parar? E me lembro do falecido Padre Léo, que me disse uma vez o seguinte: ele vivia viajando de um canto por outro, e vocês sabem como o padre, ele trabalhava com casas de recuperação, uma comunidade que estava inserida ali, o desafio, gente, a dificuldade que é fazer isso. E ele disse que um dia indo para Guarapuava, na metade do caminho, parou o carro, desceu do carro e danou a chorar. Chorava, porque estava passando por uma noite escura, uma aridez na alma. Meu Senhor, eu preciso conduzir tantas pessoas a você e não recebo de você um consolo. Me lembro de Santa Teresa daí. Santa Teresa passou 14 anos da sua vida na chamada noite escura, aridez espiritual. E um dia ela estava tão cansada já que ela disse o seguinte para Jesus: olha, Senhor, eu não me admiro de você não ter muitos amigos, porque o teu caminho, eu vou dizer uma coisa, viu? Realmente a porta é estreita. Olha, eu acho que no dia em que eu optei para te seguir, eu peguei a cruz de alguém que era mais forte do que eu, porque está pesada. Porque está pesado. Mas agora o que faz alguém se sustentar? Esta semana eu estava com um livro de Madre Teresa de Calcutá, folheando. Tem uma parte onde ela escreve ao seu diretor espiritual dizendo: Padre fulano de tal, desde o ano de 1949 a 1950, e isso já tinha passado uns 40 anos quase, eu vivo numa noite escura. 40 anos, gente. Não é 40 horas. Não é 40 semanas. 40 anos. E ela vai reclamar ainda. Reclamar não, ela deixa escrito: tenho a sensação de quanto mais eu me aproximo do Senhor, menos Ele me quer.
E existe em mim uma saudade do eterno. E uma saudade de Deus que me sustenta na caminhada. Gente, não é possível que não existia nessa mulher uma semente do reino. E justamente por causa dessa semente, desse reino, que como nós ouvimos também recentemente, o reino dos céus é como a mãe lá em casa, que no domingo de manhã resolveu fazer pão. E dentro de um pacote de farinha colocou um punhadinho de fermento. É possível fazer um pão sem fermento? Dependendo da receita, né? Mas eu acho que não dá, né? Aí vocês que são especialistas em pão, fazer pão. Dá para fazer um pão sem fermento? Dá. Para bater no cachorro depois. Ou na hora que você estiver nervosa, o marido estiver chegando em casa meio vermelho por causa do frio, você fala, vou esquentar aqui, ó. Pegar o pão, né? Não é possível. Mas o que é aquele punhadinho? Algo quase insignificante. Mas se não colocar ele no pão, o pão lá em casa vai durar 6 meses. Né? Vai render. Temos um padre na congregação que quando ia comprar laranja no mercado, não é o padre Ednilson. Ia no mercado comprar laranja, ele experimentava a laranja. Se fosse azeda, ele comprava. Se fosse doce, ele não comprava. Daí ele chegava em casa, trouxe azeda porque dá para a semana inteira. Se fosse doce, terça-feira já não tinha mais nada. Mas faz a diferença. Aquilo que é quase insignificante. Caros irmãos e irmãs, aquilo que nós não vemos com os olhos do corpo, precisamos contemplar com o olhar da alma. Jesus de Nazaré, que é semente, e que zela, e que cuida de nós, e que cuida do seu povo. Olha o que São Paulo nos diz na segunda leitura de hoje. Pois aqueles que Deus contemplou com o seu amor desde sempre. Pois aqueles que Deus contemplou com o seu amor desde sempre. Contemplar é muito mais do que ver. Eu passei um dia na rua tal e vi que lá tem uma loja tal. Eu preciso ir naquela loja e sei que fica naquela direção. Eu vou lá, eu posso gastar um dia inteiro para poder achar aquela loja. Não, eu parei naquela rua, contemplei, eu sei o endereço certo. Podemos dizer assim, contemplar significa que eu sei o endereço certo. Deus contemplou desde o início aqueles que Ele amou, que Ele predestinou. Significa, meus irmãos, que Deus gasta tempo conosco. Há 2000 anos atrás, Jesus de Nazaré contemplou esse terreno, viu esse terreno, contemplou o dia 24 de julho do ano 2011 e sabia que às 10 horas da manhã você estaria nessa missa. Meu Deus. Faz 2000 anos que Ele perde tempo conosco. Faz 2000 anos. Sabia que você viria e que estaria aqui. Ele te contemplou. Deus te contemplou desde o ventre materno. Vocês já escutaram eu falar isso. Deus te quis. Deus te planejou. Deus te desejou. Eis em nós a semente do reino. É isso que nos move a ir ao encontro do Senhor. E o Senhor quer que nós sejamos igual ao seu Filho Jesus, que haveremos de ser. Haveremos de ser. No caminho da vida a gente cai, a gente levanta, cai e levanta, cai e levanta. Mas nós sabemos o destino, porque nós contemplamos e queremos o reino dos céus. E para lá que nós caminhamos. Viemos aqui com um monte de intenções, rezando por aqueles que aqui não vieram e que talvez nunca vão vir. Mas que nós estamos pedindo ao Senhor que na sua infinita misericórdia, a porta do reino se abra para eles também. E Deus haverá de escutar as nossas preces.
Início da segunda leitura. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. O Dom Pedro Fedal tem a seguinte frase: quando eu digo todos, significa todos. São Paulo está dizendo o seguinte: quando eu digo tudo, é tudo. Não significa que eu vou colocar minha vida em cima da mesa e vou escolher isso sim e isso. Não, é tudo. O pacote tem que ser completo. Com o meu jeito, com a minha história, com a minha realidade, com as minhas falhas, com os meus pecados e com as minhas qualidades, eu caminho para o reino. Tudo, tudo. Ah, padre, há 50 anos atrás, quando a gente casou, eu prometi fidelidade na alegria, na saúde, na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando pelos próximos 250 anos. E olha, padre, eu estou rezando para chegar aos 250 anos logo. Bonito, belíssima, belíssima. No dia em que o padre vem aqui na frente, se ajoelha e recebe do bispo o cálice, a patena com o pão e o vinho, o bispo diz para ele: toma consciência do que vais fazer. Coloque em prática aquilo que vais ensinar. E sustente o povo na caminhada da fé. Mais ou menos essas são as palavras. É fácil? Não é fácil não, gente. Bonito ver os padres assim, tudo gordinho, né? Bonito, né? Tudo assim, viçoso, né? Nossa, tá bom, a vida do padre é boa, né? De vez em quando a gente faz assim, comi que nem padre, né? Comi que nem padre. Daí o outro estava do lado escutou e o padre levantou e falou assim: você rezou antes? Não, então você comeu que nem tá bom. Pode comer que nem padre, desde que reze antes. Né? De repente vê o padre assim, né? Nossa, não. Gente, manter-se fiel à pessoa de Jesus, cavando no terreno em busca do tesouro que é Jesus, manter Jesus, que é a pérola preciosa, mantê-lo nas mãos e no coração, às 24 horas do dia, com tanta coisa que o mundo empurra para dentro de nós, não é fácil, não é fácil. Porém, o reino dos céus é feito para aqueles que lutam, que enfrentam o desafio, as dificuldades no matrimônio, as dificuldades na vida do sacerdote, as dificuldades na juventude, a dificuldade da saúde. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vou dizer, até a dor de cabeça que às vezes eu sinto. Uma dor de cabeça de lascar que não tem remédio que faz ela passar. Ai meu Deus, eu lembro dele, ué. Deixa eu rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, tomar um gole de água benta, porque não... Né? Senhor, por que eu estou passando por essa crise na vida matrimonial? Jesus do céu, por que eu, na vida como padre, tenho que passar por essa cruz tão pesada? Por que na minha vida de jovem acontece isso ou aquilo? Eu não entendo, Senhor. Não precisa entender desde que você queira Jesus. Pense Jesus. Queira Jesus, viva Jesus, deseje Jesus, em qualquer circunstância, e vou dizer, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na graça ou no pecado, em qualquer circunstância, nós precisamos caminhar com Jesus de Nazaré, que nos contempla. Eu fico imaginando quando nós estamos dormindo. Alguém já se viu dormindo? Deve filmar, né? E depois a gente olhar e falar assim: nossa, mãe, que bonito. Olha Jesus contemplando, mesmo durante o sono. Enquanto descansamos à noite, o Senhor com o seu Espírito sonda o nosso interior. Para que o trigo não venha se perder. Para que a pérola preciosa não venha se perder também. O Senhor nos sonda. O Senhor vigia sobre nós.
Ele está ao nosso lado. Ele nos contempla, meus irmãos. Em qualquer circunstância, sabe? Se vocês se lembrarem durante a semana ou em casa hoje, faça uma oração de gratidão a Deus por vocês serem católicos apostólicos romanos. Façam. E quando alguém bater na porta de vocês, principalmente em alguns momentos de dificuldade, dizendo para vocês, olha, significa que vocês precisam mudar, porque vocês não estão sendo abençoados por Deus, tome cuidado. Porque Jesus não nos prometeu facilidade, não. Ele disse que o caminho seria árduo mesmo. Seria árduo. Aí, meus queridos irmãos e irmãs, eu só quero avisar vocês que ainda falta 35 minutos para as 11h30. O que garante que lá, eu comecei dizendo isso, o que garante que lá no final eu serei um bom peixe? O que me garante que lá no final, quando os anjos vierem recolher o trigo, eu não seja um cacho de joio? O que garante? Eu vou dizer para vocês o que é que garante. Por isso que eu disse para vocês, rezem e agradeçam a Deus por ter a fé que vocês têm. Do jeito que ela é. A Igreja Católica Apostólica Romana, num dos documentos do Concílio Vaticano II, quando fala sobre a Eucaristia, diz o seguinte: a Eucaristia é penhor de vida eterna. O que a igreja diz com isso? A Eucaristia é garantia de que nós vamos entrar no céu. Essa Eucaristia que você hoje veio participar, talvez por alguma circunstância da sua vida você não vai poder recebê-la. Fique feliz primeiro do que nós que vamos recebê-la, porque você já recebeu a salvação na palavra do Evangelho. Você veio aqui por causa de Jesus de Nazaré, e Ele há de dar a você a salvação. Isso nos garante o reino dos céus. Nos garante. Aí nós vamos ter a alegria que foi dita no início do Evangelho. Essa é a alegria. Que nós caminhamos, mas nós sabemos para onde nós estamos indo. E vou correr como aquela comparação do cachorro. Eu vou correr até o fim. Até o dia em que eu não conseguir mais correr e alguém vai ter que me levar para o cemitério. Mas esse vai ser o dia mais feliz da minha vida, porque eu mantive o tesouro, eu mantive a semente que se chama Jesus de Nazaré, e o Senhor que me contemplou desde todo o sempre, vai abrir as portas do céu, e estará aberta. E eu espero ver vocês lá. Eu espero. E se eu não ver vocês lá, eu venho buscar 00:30. Sou o Padre Leandro, vim te buscar. Mas por misericórdia, eu peço a vocês também, se não me verem, venham me buscar. Venham me buscar. Eu quero entrar lá. Eu quero entrar lá. Como diz o monge do campo do tenente, nem que seja aos pedaços. Nem que seja aos pedaços. Se caminhamos para o reino, e com o reino, não importa que a gente vá aos pedaços. Não importa. Porque tem muita gente inteiro, belo e formoso por aí, que está muito mais aos pedaços do que nós que lutamos com Jesus de Nazaré. Mantenhamos a nossa fé, meus irmãos. Vale a pena. Vale a pena. Jesus é a grande semente que o mundo de hoje precisa escutar. O mundo de hoje ainda precisa conhecer Jesus de Nazaré. Nós precisamos. Eu preciso, você precisa. E é por isso que nós estamos aqui. Alimentados por Ele, caminhando com Ele, na certeza de que Ele nos abre a porta do seu reino. Amém? Ainda falta meia hora. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Filho nosso Senhor.